E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente tem muito problema lá de ataque espiritual, mas muito. A gente levou o Geraldo Lemos Neto, que é a pessoa que foi mais próxima ao Chico Xavier em vida, que seja o maior paranormal que já teve, talvez na face da Terra, tirando Jesus. E tá lá tirando os encarnados, assim, né? Sim. E rolou muito problema espiritual depois desse episódio. Isso constatado por vocês mesmos? Sim, nosso operador, que é o Mancini, que tá ali agora, que é o Vitão. O Vitão, o melhor operador de todos os tempos. Sempre Começou foi, com sempre vocês, será. né? Começou com a gente, hoje é o diretor aí. Muito bom, Vitão, espírito de luz, maravilhoso. E a gente sofre muito ataque. Ele tem mediunidade aberta, o Mancini, e ele começou a chorar como se fosse uma criança. E ele é um roqueirão. Sim. Com a barba comprida, cabelão. Simplesmente depois desse episódio, ele arrancou a barba, cortou o cabelo e mudou completamente todos os hábitos da vida dele. Porque foi um negócio muito pesado. Mas aí eu posso explicar um pouco melhor. Tem todo um contexto aqui. Eu não sei quanto tempo vocês têm, mas eu vou Temos tentar... tempo. Eu vou tentar contextualizar exatamente o que aconteceu, tá? Então a gente teve um episódio com o Geraldo Lemos Neto. Sim. Que é exatamente isso que o Guru explicou. Pessoa mais próxima de Chico Xavier. O que aconteceu? Esse episódio, a informação que a gente recebeu, tanto dele quanto de outros médiums, é que o local do programa, digamos no plano espiritual, ele se tornou meio que um sinalizador, um farol, não é? Para espíritos desencarnados que buscam ajuda. Então a gente recebeu uma informação de um médium que visualizou. Você imagina o estúdio aqui, né? Imagina que tem tipo um furacão de almas rodeando o estúdio, como se fosse mesmo girando em volta em busca de ajuda. Então, espíritos que estão desencarnados. Isso foi o que a gente recebeu de médiuns que nos falaram, não é? Eu e o Guru, a gente sente algo? A gente sente. É algo consciente? Não. A gente sabe que tem algo diferente. A gente sente uma presença, a gente sente uma energia. A gente sente, às vezes, confusão de vozes acontecendo. É claro para nós, igual os médios conseguem enxergar. Não é. Mas assim, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo. Então tem o Guru, um cara muito intuitivo, né? Eu também sou sensível pra caramba. Fiquei mais sensível agora, apesar da minha cara de ogro. Ficou até bem representada nesse desenho. Fiquei muito feliz, muito carinho por esse artista maravilhoso. Galvão, Mas apesar de ser ogro, né? Eu também sinto as coisas. Então, assim, o programa com o Geraldo trouxe essa coisa. Tem até mais história de bastidor depois, se o Guru quiser, depois a gente fala. Do Chico Xavier, mas então foi isso. Então, meio que o estúdio, o programa onde a gente montou aquela... A gente fala que é uma egrégora, não sei se vocês sabem com essa palavra, mas uma egrégora é um conjunto de pessoas que estão vibrando numa energia para chegar num resultado positivo, de melhoria de vida. Então são pessoas, tipo, a gente tá reunido aqui hoje numa energia boa. Pra fazer algo legal acontecer. É isso, é uma egrégora, pode ser uma egrégora de cura, por exemplo. Então todos vamos nos unir, emanar uma energia boa pra gente poder curar nossas cicatrizes e tal, enfim, né? Então, nesse dia do Chico Xavier, do Geraldo Lemos, as pessoas que estavam presentes choravam muito, tipo, de forma copiosa, sabe? Então, assim, a gente estava muito compenetrado lá na hora, as pessoas, tipo, chorando, e você meio que você não entende o que está acontecendo, sabe? E aí as pessoas, às vezes, ficam congeladas, travam. Esse nosso operador, que é o Mancini, o que aconteceu? Ele teve uma EQM. Uma EQM é uma experiência de quase morte. Sei. Então, ele morreu e voltou. Morreu e voltou. Então, voltou do mundo dos mortos, não é? Falam o quê? O que a teoria, né, espiritual, espírita diz? Que quando acontece isso, quando você morre e volta, você não volta igual. Você não volta igual. Dá para compreender isso, né? Então, mesmo se você não volte com uma mediunidade... Você renasce. Você volta, a sua mente muda. Você vai parar de, porra, né? Por que eu vou ficar me encrencando, arrumando briga com isso? A sua forma de chegar à vida muda. Então, assim, ele passou por uma EQM, então ele tem
mediunidade aberta, muito sensitivo, né? Então, beleza. Então, esse é o nosso operador. Esse episódio com o Geraldo Lemos Neto, essa coisa que falaram, a gente virou um farol, turbilhão de almas em busca de ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Teve um episódio que a gente recebeu lá um pai de santo, junto com o Gilberto Bácaro. Quando eles chegaram no estúdio, passaram mal. O Gilberto, que é um cara muito mediúnico, né, enxerga as coisas, ele falou que enxerga uma massa escura andando pelo estúdio. E esse pai de santo que estava lá sentiu uma mão, sentiu uma força meio que tentando tirar tentando arrancar a capacidade de comunicação dele. Aí eles tiveram que descer do estúdio, esvaziaram o estúdio inteiro. A gente atrasou 1 hora nesse dia. Não acredito. Esvaziou tudo, abriu a janela, o Gilberto fez uma mentalização e tal, não sei o quê. Aí conseguimos fazer, né? O deles, ele meio que fez uma orientação lá, conversou com os mentores espirituais, aquela coisa toda. É que como a galera não está acostumada com os termos que a gente usa, para nós é muito comum, mas assim, um mentor espiritual é como se fosse um guardião, né? Tipo um espírito de luz, né? Que ajuda, né? Que ajuda, que pode ser um parente desencarnado, entendeu? Sim. Alguém que... É seu guia espiritual. É um guia espiritual, mas tem gente que sente muito, assim, tipo... Que sente grudado, assim, nas costas, sabe? A presença, assim. Então, daí ele falou que foi isso. Então, que ele tem um Exu, né? Que é o Exu... É o Tranca-Rua das Almas, que é um arquétipo da Umbanda. E ele falou que esse Exu encaminhou esse espírito confuso para fora do estúdio. Ok. Aí a gente foi ter um programa com o Rodox, que é um cara que vai até o cemitério para tentar se comunicar com espíritos e entidades. Aí o Mancini, que é esse que teve a EQM, começou a passar muito mal. A gente tava no meio da live e o cara... Meu Deus! Deu um grito. Daí... O que foi, Mancini? Ele, eu tô tremendo aqui, cara, desculpa, não sei o que. Eu falei, cara, eu vi um vulto passando agora. Eu falei, tá bom, né? Continua aí o papo. Tipo o Vitão ali, o cara pula da cadeira. A gente falou, não, tá bom, continua o papo aí. Aí não sei o quê, babá. Então, de repente, cai um pedaço de vidro do cenário. Mentira. Ao vivo. Ao vivo. Do nada. Do nada. Aí o Mancini, você viu? Os caras estão mexendo aqui. Aí você escutava, tipo, umas batidas no cenário no fundo. Tipo tem uns biombos lá também. Você escutava umas batidas. Aí o Mancini começou a ficar muito agitado. Daí no meio da entrevista a gente falou, tá tudo bem? Ele falou, não tá. Ele saiu pra fora do estúdio. Daí a gente ficou, tipo, olhando um pra cara do outro. E aí a gente ouvia, tipo, ele começou a dar umas cabeçadas na parede. Sério? Essa parte você nem sabia, né? Não, é que eu não tava esse dia. Ele não tava falando com o Rodox, eu fui sozinho. olhando Fui com a lei. sozinho. E aí o Mancini Esse dia eu começou a fui dar cabeçada salvo. na parede? Começou a dar cabeçada na parede. Por quê? E ele chorava Pra tirar isso como de uma dentro dele. criança. Não é um chorinho assim, ele chorou assim, desculpa, e não sei o que. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Foi um choro... foi um choro... Sentido mesmo. Intenso. Intenso, exatamente. Aí, tipo... Já fiquei em choque. Aí o Rodox, que, porra, inclusive, cara, um abraço pro cara... Ele pegou, e como ele tá acostumado a ir nos lugares, né? Tipo, porra, e ver vulto, e dão um tiro nele, não sei o quê, tem encarnado, tem tudo que é gente. Ele pegou e falou, cara, posso ir aí? E aí meio que ele foi lá, ele grudou lá no fundo. Cara, e o Mancini chorando, travado, enxergando as coisas. Ele teve uma visão. Daí você fala, por que... não é um ataque de pânico? Não é. Ele enxergou coisas... Ele recebeu uma informação. Tipo, se eu tivesse um ataque cardíaco aqui de estar nervoso, de estar no programa, no mainstream, eu ia ficar ansioso aqui e ia travar no máximo. Eu não ia enxergar. Ele enxergou tipo uma escadaria de igreja. Ele falou isso lá no programa. E ele sentiu um corpo agonizante jogado na escadaria da igreja. Ele sentiu exatamente isso. Ele falou, cara, eu me vi... jogado... Era ele se viu. Exatamente, foi o espírito desencarnado, ou a entidade confusa, que meio que incorporou nele na hora ali, entendeu? E ele sentiu tudo. É como, por exemplo, é como se eu tivesse extremamente nervoso agora e eu conseguisse transferir para você o meu nervosismo.
E você sentiu, falou, meu Deus, eu tô sentindo o que você tá sentindo. Entendeu? Só que nesse caso era algo muito mais forte, que era algum ser humano que morreu com muita dor e sofrimento na beira de uma escadaria. Sim. E aí o espírito tava... né, o que a gente... são hipóteses que a gente levanta e o que a gente interpretou até agora. Um ser humano que morreu, daí desencarnou muito rápido e continuou confuso no plano espiritual. Esse programa com o Geraldo Lemos trouxe essa atenção do mundo espiritual pro programa, e isso fez com que ele encontrasse uma fonte aberta, um receptáculo que seria o Mancini. Sim. Né? Porque ele era o mais suscetível. Exatamente. Porque ele já Eles teve a procuram. IQM. E a mulher do Alê, nesse dia do Geraldo, terminou a entrevista, a gente tava focado fazendo a entrevista. Ela olhou e falou assim, tá todo mundo no estúdio chorando. E tava mesmo, menos eu. Acho que até você chorou, eu não lembro agora. De certa forma, sim. Deu uma choradinha. Deu uma choradinha, porque aí depois ele revelou pra gente, mandando em DM, que ele falou, era possível que o Chico estivesse lá. Aí quando ele falou isso, aí eu, pela DM, eu fiquei já meio travado, Cara, assim. imagina isso. Porque... Não, isso me abala, até hoje me abala. Porque eu falei com o Guru. Depois, eu falei, caralho, o Guru nossa, o negócio foi muito forte. Não, eu juro, me abala mesmo, dá pra ver na minha cara. Eu falei pro Guru, falei, cara, foi muito intenso o que aconteceu ali. Foi. Tipo, será que não tava lá? De todo mundo tá chorando? Não, assim, E a gente saiu em êxtase, assim. Tipo, eu e o Guru, a gente tava num êxtase de euforia, de prazer e satisfação, entende? Mas teve o lado ruim disso. Aí depois os espíritos que vieram procurar ajuda do Chico Xavier ou do Geraldo, que é um médium incrível também, ficaram lá. Pros outros episódios, que é aí que aconteceu isso. Que diz que quando você vai num programa de televisão, de não sei o que, diz que ficam diversos espíritos. Por exemplo, Ana Maria Braga, que é muito famosa, muito conhecida, muito querida. As pessoas que têm essa visão, falam, eu quero ir na Ana Maria Braga. Reza muito antes de ir. Porque diz que os espíritos ficam pedindo, Ana, me ajuda, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro. E aquele seu sorteio que você fez em 92, diz que fica aquilo. Aquele ranço astral, assim. Ninguém tá vendo. Eu vou lá, eu não vou ver nada, porque eu não vejo espírito. Mas rola tudo isso. E depois do episódio do Geraldo, rolou isso. Sim. Só começou a acontecer problema. Você que está precisando de dinheiro e tem imóvel quitado. Agora você pode ter crédito a partir de R$50 mil, usando o seu imóvel como garantia para empréstimo. Ótimas taxas e prazos para pagamento. Até 60% do valor do imóvel em crédito em até 240